E por falar em pré-temporada e planejamento, a gente recebe hoje aqui no programa a gerente de futebol feminino do Internacional, Luísa Parreiras. Seja bem-vinda ao Elas com a Bola, grande prazer falar contigo. Luísa, você chegou ano passado no Internacional, no momento que o clube vivia um momento difícil, né? No Campeonato Brasileiro. O que você percebeu no clube e quais foram as mudanças mais urgentes que você efetuou? Bem-vinda. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Prazer estar com vocês aqui, vocês que acompanham e falam tão bem fazem uma cobertura tão bem do futebol feminino. Como você disse, eu cheguei ao clube em agosto do ano passado, um momento ainda muito recente de tudo que tinha acontecido aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, sobre as enchentes, que afetou bastante o calendário, afetou bastante um período de treinamento. E é um clube que, no momento que, desde quando eu cheguei, o que foi possível perceber de imediato, a gente estava precisando acertar algumas arestas, né, internas, assim, vamos dizer, de comunicação, de fluxo de trabalho, e isso vinha afetando de alguma maneira também a rotina do dia a dia das atletas, a dificuldade dessas atletas de às vezes esclarecer coisas básicas do nosso dia a dia. Nesse primeiro momento foi necessário fazer esse diagnóstico de tentar entender não só alguns desses problemas administrativos, mas também alguns problemas que estavam impactando no resultado esportivo. Não foi um ano de bons resultados esportivos, vamos dizer, para a categoria profissional, né? A base do Inter continuou trazendo bons frutos, não só com o título, mas também revelando muitas atletas que esse ano agora já estão até integradas com a gente no elenco profissional. Mas a ideia foi que a gente precisava realmente terminar o ano de 2024 com muita paciência, muita persistência, e que esse ano de 2024 agora, de fato, ele é passado. Ele tornou o grupo muito resiliente, mas também a gente fez uma troca grande do plantel. Então, aquelas que permaneceram vivenciaram o que foi 2024, que não foi um ano bom, e isso potencializou não só no clube, mas em todos nós aqui que somos funcionários e colaboradores do Inter, essa necessidade, esse anseio por resultados esportivos esse ano. Então, daí que inicia nosso planejamento, montagem de elenco, proposta de melhorias estruturais, que foi algo também que a gente conseguiu perceber, qualificar mais os nossos colaboradores, trazer mais qualidade de equipamento, tecnologia, ter um pouco mais de estrutura de pessoas para dar o suporte no treinamento. E claro que isso também acompanhou essa mudança no elenco com cerca de... são 11 contratações, né? Foram 11 saídas dentro de negociações, finalização de contrato, opções de atletas e opções do clube de não permanecer. E com essas 11 contratações que agora já estão entrando na segunda semana de pré-temporada, e a gente está com expectativa muito positiva para que seja um ano muito melhor. Oi, Luísa, ótima noite para você. Eu gostaria de falar sobre essa temporada de 2025, elenco. O Inter teve saída de jogadoras importantes, como a Isa Haas, por exemplo, mas ao mesmo tempo conseguiu fazer boas contratações, como Anny Marabá, Júlia Bianchi, que são atletas muito concorridas no mercado brasileiro, né, até internacional. E eu gostaria que você falasse como foram essas negociações, porque, como eu disse, são atletas concorridas e realmente escolheram vestir a camisa do Inter, né? Sim, boa noite. Eu acho que existe um peso muito grande, né, na camisa do Inter, o seu clube que e principalmente também pela essa grande tradição no futebol feminino, né? Uma equipe que, desde quando iniciou esse novo formato do Campeonato Brasileiro, esse novo formato de calendário, ele sempre disputou as fases finais. Chegou à Supercopa, já chegou na Libertadores, e isso traz um peso muito grande nesses momentos de negociações, né? Além disso, a gente está numa região muito boa de se viver, e as atletas levam isso em consideração também. Então é o projeto do Inter, o peso da camisa, é a relevância que ela tem para o futebol feminino, que a gente, como eu disse, sabe que isso é muito importante hoje no contexto dessa evolução da modalidade. É um clube que historicamente dá importância para o futebol feminino. E acho que nessa ideia toda, nesse contexto de negociação, entram, claro, questões financeiras, remuneração, mas o projeto, o que é oferecido para a atleta, é muito levado em consideração. Então, como você mesmo disse, a Júlia Bianchi, Anny Marabá, eu também gosto de frisar que foi uma atleta que a gente venceu concorrência com os grandes clubes, como nós também somos hoje no cenário nacional.
meninas de muita relevância, a própria Paola, que jogou a Libertadores pelo Santos, atletas que estão ainda na fase ali dos 20 e poucos anos, mas que realmente enxergam no Inter uma grande condição de trabalho. Então, a gente aproveita dessa condição para a gente poder tentar montar um elenco muito forte, uma mescla um pouco de maturidade, já que é um ano que a gente realmente almeja essa busca pelos títulos, a gente entende que é importante ter um elenco maduro, um elenco que tem essa experiência em A1, em disputar grandes jogos, mas também com foco em grandes potenciais, em atletas mais jovens e não só buscando o mercado, mas também promovendo as meninas da base, né? O Inter foi vice-campeão da Copinha ano passado, então a gente teve atletas jovens de destaque e que já foram integradas, inclusive hoje, à categoria profissional. E com esse foco realmente da gente ter um elenco bastante equilibrado, um elenco com boas peças de reposição, com um nível de maturidade, mas também que a gente possa focar a longo prazo nessas meninas de potencial. Oi, Luísa, boa noite para você, bom te receber aqui no nosso programa. Queria que você falasse um pouquinho sobre base para a gente, porque é uma base consolidada, como você mesmo disse, é uma base que forma muitos talentos. O Inter se consolidou no futebol nacional brasileiro como celeiro dessas grandes jogadoras. A gente viu uma saindo recentemente do Inter, indo jogar no futebol mexicano, que é a Priscila. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse trabalho da base. Continua com esse investimento. A gente viu vários clubes, inclusive no sul do país, encerrando as atividades do futebol feminino como um todo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Continua esse trabalho na base do Inter? Como vocês planejam manter esse trabalho tão vitorioso, tão agregador para o futebol nacional? Boa noite. Historicamente já é uma base multicampeã no Brasil, né? Ela tem o título de todas as categorias. Ano passado nós somos campeãs brasileiros do Brasileiro Sub-17. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem Campeonato Gaúcho desde a categoria Sub-15 e Sub-17. Com esse enfoque realmente da gente ter todas as categorias muito fortes, mas eu acho que, na minha opinião, e é um pouco do que eu venho também tentando implementar aqui, o resultado, o título, no caso, ele é muito importante, mas a gente precisa ter muito enfoque no processo contínuo de formação. Então, isso inicia desde a captação. Agora a gente até anunciou recentemente uma seletiva que vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul nos dias 1 e 2 de fevereiro. A gente realmente quer buscar essas meninas jovens, principalmente daqui da região, para a gente poder iniciar o processo com elas. Existe uma ideia de que a gente possa começar a descer também essas categorias para ter pelo menos um sub-13, e o nosso intuito é que a gente possa ter todas essas categorias, desde o sub-15, com atletas de grande potencial de desenvolvimento, e a gente vem também com uma ideia agora para 2025, que é ter uma coordenação técnica dentro do futebol feminino, que também vai trabalhar nesse processo de transição entre as categorias, né? Principalmente no sub-20 já com profissional. O trabalho de base hoje no futebol feminino dentro do Inter, além desse histórico de ser multicampeão, ele também é muito focado na formação, exatamente para a gente poder ter sempre elencos bem formados, criar essa identidade nas atletas, né? São meninas que acabam criando muita identidade com o clube. A gente tem, por exemplo, a Cat, que agora foi efetivada para a categoria profissional, é uma menina que chegou aqui, já tem mais de 6 anos de Inter, já ganhou todas as competições, foi muito bem no final do Gaúcho ano passado e agora foi efetivada para a categoria profissional. Então, eu acho que esse é o intuito também para nos ajudar na formação dos elencos, né? A gente tem também uma ideia de que o mercado no futebol feminino tem se tornado cada vez mais inflacionado, é o caminho natural, mas também é um caminho natural que a gente possa contar com a nossa base na formação do elenco. Então, essa é a ideia. E também uma sequência aí, como você mesmo disse, de negociação, né? A gente está abrindo esse mercado de futebol feminino, teve a negociação da Priscila, mas também recentemente a gente anunciou a negociação da Tamara Bolt, que foi basicamente formada aqui no Inter também. Ela teve um período ali no início da carreira dela no Bahia, mas depois ela seguiu aqui no Inter nos últimos 4 anos. Então, eu acho que a base tem um pouco dessas linhas de formação, aproveitamento da atleta dentro do clube, uma criação de identidade e também que a gente possa agora dentro do futebol feminino estar criando essas condições de negociação que acabam sendo também rentável para o clube a longo prazo. Luísa, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o rival de vocês, da importância dessa rivalidade. A gente sabe que o Grêmio fez recentemente um anúncio de um investimento altíssimo. Queria saber da importância disso para vocês, dessa rivalidade, e se o Inter também tem planos ou propostas parecidas.
No futebol feminino, claro que existe a rivalidade entre os clubes, mas o futebol feminino ele ainda carrega muita característica da ajuda, né? Os clubes eles são muito solícitos uns com os outros, até porque a gente tem um propósito maior, que de fato o futebol feminino, como ele já está crescendo e se consolidando, mas que ele se torne cada vez mais forte, né? Então, nós que somos do futebol feminino, nossos atletas, dirigentes, profissionais, os membros das comissões técnicas, a gente se ajuda muito e isso é muito bacana do nosso meio, mas é claro que a rivalidade em dados momentos, seja no período competitivo, ela vai prevalecer. Eu vejo também que a rivalidade, ela nos ajuda a crescer, na medida que você vê o rival investindo mais, o rival crescendo, você não vai poder querer ficar atrás, existe toda uma estrutura de torcida, de dirigência, de conselhos e todo mundo quer sempre poder estar disputando com o rival. Ano passado, do ponto de vista de título, o nosso rival aqui realmente prevaleceu, por isso que a gente disse que não foi um ano muito positivo em função dos resultados esportivos para o Inter, e é por isso que esse ano a gente entra também mais forte, com mais essa busca pelas conquistas, já que a gente não quer ficar atrás do nosso maior rival, mas eu acho que no fundo quem ganha nisso tudo somos todos nós, de sempre os clubes incentivarem ano a ano a gente estar crescendo e investindo mais. Sem dúvidas. Muito obrigada, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos. Desejo sucesso para você e para toda a sua equipe aí do Inter. Um grande abraço a todos. Um abraço, pessoal. Obrigada. Obrigada pelo todo o acompanhamento que vocês dão no futebol feminino.